Olá, eu sou a professora Cris, especializada em redação em segunda fase, tanto para a FGV quanto para o INSPER, e eu tô aqui hoje para fazer esse pequeno vídeo para vocês, falando um pouquinho como foi a segunda fase do vestibular online do INSPER. Primeiramente, teve uma dinâmica que tradicionalmente existe no INSPER, como os alunos chamam, né, de quebra-gelo, não vale nota, e foi mais uma interação entre os alunos, também alguns alunos do INSPER. E na sequência teve o debate também, feito na plataforma, no caso foi no Zoom, né, pelo que os alunos falaram, e os alunos debatiam alguns temas, né, tinha um tema para cada aluno, para que cada aluno pudesse ser mediador, então tradicionalmente foram aí 6 rodadas com temas diferentes. Após o debate, os alunos partiram para a arguição oral, que é uma parte individual. Teve uma novidade, né? Normalmente o INSPER faz 2 rodadas dessa arguição oral com os alunos e dessa vez teve 3, que são perguntas que o INSPER faz e o aluno precisa desenvolver essa resposta de acordo com o critério aprender a aprender. Bom, e por fim, teve a redação, né, que também foi uma outra novidade, que a redação geralmente é aplicada na primeira fase, dessa vez ela foi aplicada na segunda fase, e a outra novidade também é que o aluno podia escolher qual o tema, sobre qual tema ele faria a redação, que seria um dos 6 temas debatidos na parte em grupo, né, no debate. E agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre as notas de alguns dos meus alunos particulares que passaram nesse primeiro vestibular online do INSPER, porque tem muita gente que se pergunta se realmente essas notas da segunda fase, se elas fazem alguma diferença no resultado final. Bom, vai seguir agora um exemplo de um aluno que tirou na primeira fase 697,1 e na segunda fase 766 pontos. Ou seja, ele conseguiu subir 33,7 pontos. Nós tivemos também o caso de outros alunos que conseguiram um pouco melhor na primeira fase, também na segunda, e que subiram algumas outras posições. Outro exemplo que nós temos aqui de aluno aprovado em 5º lugar foi de um aluno que tirou 702,8 na primeira fase e destruiu na segunda fase, tirou 933,5, quase 934, e subiu 107,2 pontos com isso. Outro exemplo também é de um candidato que subiu 121,7 pontos, já que na primeira fase ele tinha tirado 671, mais ou menos, né, de pontuação, e na segunda fase também destruiu, tirou 936,5, praticamente 937, que foi o Pedro que fez um outro vídeo aqui comentando um pouco sobre a experiência dele nesse vestibular do INSPER, vocês podem ver quem ainda não assistiu. E por fim, a nota de uma aluna que estava muito preocupada se ia conseguir passar da primeira fase ou não, então ela já se preparou de antemão, fez várias semanas de aula voltada para a expressão oral do INSPER e deu certo, tirou 915 na segunda fase e passou na posição 44. Bom, se você tem aí algum tipo de interesse em fazer aulas específicas para o INSPER de expressão oral, ou até mesmo para FGV, ou para SPM, ou carta motivacional para FGV, pode entrar em contato conosco que a gente tenta atender todo mundo que tem procurado a gente com tempo hábil. É isso, gente, até mais!